Nathanael, fala para mim sobre a ponte, se é possível se fazer essa ponte ou como é que se dá isso entre ciência e teologia? Quem não pertence assim à academia, quem não está envolvido diretamente com os problemas gerados na academia, às vezes não consegue visualizar que a ciência ela é uma área do conhecimento que está em constante construção, né? E que ela não tem um único discurso. Há muitas teorias para se explicar a questão do elemento científico, né? Existe uma área chamada filosofia da ciência, que um dos principais articuladores aí é o Popper, né? E o Popper ele tem um princípio, ele fala que a ciência, para ser ciência, ela tem que ser falseável, né? Ao invés da gente pensar naquela ideia de que ela tem que dar uma resposta absoluta e final, né? Ela, na verdade, o Popper fala que a ciência ela precisa ser falsa, para ser ciência tem que ser falseável. Né? Só a verdade religiosa ela não é falseável, né? Porque ela já é absoluta desde sempre. Né? Então, o Popper, quando articulou esse tipo de, quando articulou esse princípio, né? Essa ideia que é muito conhecida no pensamento de Popper, isso, ele então estava dando essa pista, dando esse norte, né? A ciência é sempre uma área que está em constante construção. Né? Então, existem elementos que você transita para as ciências humanas, né? Que nós chamamos também de ciências. Existem elementos que você tem que entender que são próprios do conhecimento da área de ciências humanas, né? E que tem um modo diferente de ser construído, né? E há uma corrente, por exemplo, dentro da própria área e aí já é até metodologia mesmo, né? Forma de produção do conhecimento, como os passos para você poder desenvolver e tornar uma verdade científica, né? Que a verdade científica ela tem que ter também os processos de produção, né? O modo dessa ciência ser produzida. Né? Dentro da área de ciência social, por exemplo, que a hipótese é dispensável em princípio, né? Por quê? Porque quando você vai observar, por exemplo, o fenômeno, você vai lá, você vai no sem teto, sem terra, você vai lá analisar o que acontece lá no contexto social da comunidade. Né? Então, se você já vai com uma hipótese pré-determinada, você fica praticamente conduzido a responder aquela hipótese e você já fica preso a uma resposta que você precisa dar. Isso, hoje, na área de ciência, por exemplo, se fala muito dentro dessa área de pesquisa científica, muitos teóricos lidam com isso, né? Que você vai, o próprio evento, a própria situação vai dar para você a temática de pesquisa, né? Preciso voltar a falar qual é a ponte que pode existir entre a ciência que nós compreendemos do senso comum, vamos dizer assim, para a área de teologia, religião e tal. Né? Mas eu preciso voltar. Vamos lá, faz a ponte aí. Então, a ponte é o seguinte, a teologia acabou... Bom, a teologia, o próprio nome teologia, né, que é o estudo de Deus, né, a ideia de você procurar o logos, procurar o conteúdo, né, que tem dentro desse conceito de Deus, né, ele já foi elaborado a partir lá de Aristóteles, etc. Mas você vai receber um impulso muito grande na tentativa de articular os elementos chaves da própria teologia. Né? Então a gente chama isso, em princípio foi a dogmática, porque vinha numa relação de estrutura hierárquica da igreja, né? Que daí já é a teologia católica, mas na teologia protestante chega como teologia sistemática. Né? O que é a teologia sistemática? A teologia é colocada dentro do sistema. Um sistema ele é funcional, né? Ele é desenvolvido para ter uma noção de articulação e de superação das contradições, né? É dentro do parâmetro, o próprio Aristóteles fez lá, né? A tabelinha dele lá das contradições, né? Então você tenta criar dentro do próprio discurso a lógica estruturante do discurso, né? Você toma a base do discurso como válida, como princípio já determinado, e você procura dentro do sistema identificar e construir uma estrutura lógica de pensamento para que dê a esse discurso uma certa validade. Né? Então você pega uma temática, por exemplo, pronto, você já tem a temática de Deus que já está pré-determinada. Né? Então você não vai questionar essa questão de Deus, você vai levantar os elementos internos, né,
desse discurso que possam ser estabelecidos como de natureza lógica, que possa ter sentido, né? Então e aí você faz uma certa ciência, dessa, não deixa de ser um trabalho científico, porque é um trabalho, na verdade, dentro de uma leitura que dá sentido, né? E que você então estabelece parâmetros, né? Há muita crítica em relação a isso, tá? Mas aí o pessoal também critica as ciências naturais, uma vez que o objeto também já é dado dentro da própria ciências naturais, o objeto não é, o objeto já é dado para o cientista, né? Em termos de estar ali, né? E então constrói a partir daquilo, né? Então essa briga ela vai, ela vai existir aí, né? Mas é possível dentro dessa situação. Tá, Natanael, eu vou fazer uma pergunta, não me enrola não. Deus existe? Deus existe? Então, se você pega a ideia de prova da existência de Deus, por exemplo, dentro da filosofia tem muita coisa que o pessoal escreveu sobre isso, né? Sobre provar a existência de Deus, tal, estabelecer uma lógica que necessariamente possa sugerir ou possa registrar a ideia de que Deus existe. Né? Esse é um nó porque você, na teologia, a existência de Deus já tem que ser dada, né? Essa revelação ela já está pronta, ela não pode ser banida, né? Ela não pode ser tirada, né? O Paul Tillich ele tem uma ideia interessante em que ele fala que se você conseguir, Deus não existe, ele fala, né? Deus não existe porque a existência é uma categoria de pensamento do alcance da possibilidade de compreensão do ser humano, né? Então, se você transformar Deus em um objeto compreensível, né, em algo que esteja disponível, você, na verdade, mata, né? Você mata a ideia de Deus, né? Então, a religião, na verdade, e a teologia, ela sobrevive desse enigma. Esse enigma ele não pode ser desconstruído, porque ao mesmo tempo que ele não pode ser demonstrado como existente, ele também não pode ser demonstrado como não existente. Não tem como demonstrar a não existência, né? Então, essa situação é que faz da teologia a sua peregrinação, né? E como ela articula com elementos próprios da vida que outras áreas da ciência não conseguem lidar, então ela se sobrevive nesses espaços, né? Então ela lida com a vida, ela lida com valores, ela lida com subjetividade profunda, né? E etc, etc, que já se tentou também por meio da psicologia profunda, tal, da ontologia, tentar conhecer, mas você tem lá um verdadeiro mistério daquilo que nós chamamos que é a existência humana, né? Então, a religião ela acaba transitando dentro dessa dimensão, assim, dessa areia movediça, né? Ela sobrevive disso mesmo. Natanael, uma instituição que se propõe a ser confessional, ela limita as questões das pesquisas na teologia? Olha, isso não é só próprio da confissão, não, né? Nós chamamos na área de ciências humanas, ou principalmente na área que eu estudei, né, que é a ciência da religião, a gente chama isso de método, né? O que é método? O método é a perspectiva pela qual um determinado autor, teólogo, pensador, aborda um determinado assunto, né? Então, quando você faz esse parâmetro, você já fecha um conceito, você já fecha uma fronteira. Então, em qualquer área do pensamento humano, você, seja ele institucional ou não, você estabelece parâmetros de leitura e estabelece assim umas fronteiras de interpretação, né? O Ricoeur chama isso de conflito das interpretações, né? Segura Então só um você pouquinho, deixa eu comentar com você. Eu não tinha ainda tem definido o nome do canal, e eu já resolvi, vai chamar Borderline, ou seja, limite, justamente porque eu pretendo trazer pessoas que se propõem a empurrar as fronteiras. E eu sei que você foi um convidado, desculpe, você foi um convidado, porque eu sei que você, pelo que eu te conheço, pelo que eu tenho conversado, desde que a gente se conheceu, com certeza é uma pessoa que, com uma certa ousadia, se coloca aberto para mexer nessas fronteiras, e isso me agrada bastante. A maior parte das pessoas que eu vou convidar são pessoas que de uma forma ou de outra, vão buscar empurrar essa linha divisória.
Mas é bem interessante você tocar no assunto sem Poutilho que aí tem ter um livro conversado. desse. Oi? Poutilho que tem um livro desse. O Poutilho que tem um livro sobre isso, né? Ele fala sobre a vida dele, a experiência dele, né? Que é a relação que ele está entre a filosofia e a teologia, e ele coloca a fronteira. O Ricoeur tem um livro, né? Nas fronteiras da filosofia. E essa fronteira ela é realmente um problema. Então, na verdade, quando você tem então o que acontece com as comunidades religiosas é que os elementos que são utilizados do ponto de vista sistemático são para controles da instituição. Então, então é diferente, né? Então, claro que você pega, por exemplo, um pensamento de um católico como Rahner, por exemplo, né? Rahner é um grande pensador católico, e ele desenvolveu um método que ele chamou de antropologia transcendental, né? Antropologia transcendental, o transcendental aí não é no sentido de buscar o que está para além, né? Embora seja, mas a ideia é o ser humano saindo de dentro de si, né? Quando o ser humano sai de dentro de si, ele vai para onde, né? Então essa é a questão existencial, né? Ele sai e se liberta, né? Ele sai e se liberta, ele transpõe, então ele sai em busca de uma resposta, né? De uma pergunta que ele fez anteriormente, e ele busca essa pergunta. Então o Rahner, por exemplo, quando ele desenvolveu esse método dele, que é chamado antropologia transcendental, ele estabeleceu fronteiras, né? Estabeleceu fronteiras, foi muito mal interpretado, ele criou um conceito, porque geralmente quem trabalha com essa teologia existencial tem uma visão mais universalista da fé, né? Então você não pode falar em pessoas que são uns vão para o céu, outros vão para o inferno, essas coisas assim é meio complicado para esse tipo de reflexão, né? Mas a igreja em si, ela utiliza essa ferramenta como ferramenta mesmo de institucional, né? Então, de inclusão, exclusão, você pertence ao grupo, você não pertence, você acredita assim, você não é assim, isso é qualquer comunidade, inclusive a comunidade católica, né? Embora a teologia católica, para quem não conhece, é uma teologia extremamente rica, muito plural, extremamente plural. Você conhece mais o povo das igrejas protestantes, conhece mais a ideia da missa católica e tal, não do pensamento católico. O pensamento católico ele é vastíssimo, né? Nós temos grandes pensadores católicos que precisam ser estudados e eles têm assim uma visão muito interessante sobre a vida, sobre o mundo, sobre o ser humano, né? A igreja se perdeu quando ela saiu do Cristo e passou para a cristologia, né? A cristologia é o elemento científico, é o dado objetivo, é a análise, é o que fez o Cristo. Mas o Cristo como pessoa foi esquecido pela igreja. Ele fala, quando você caminha do Cristo para a cristologia e transforma a cristologia num sistema, e esse sistema acaba sendo adotado por uma forma de poder eclesiástico, que tem uma possibilidade de incluir e excluir, aí a igreja se perdeu. Você esqueceu o Cristo e passou para a cristologia. Natanael, a conversa está muito boa, mas nós temos as limitações de tempo. Se alguém quiser uma palestra sua, quiser fazer um contato, quais são os caminhos? Okay. Natanael.gabriel@yahoo.com.br